Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao longo do tempo da Páscoa, a primeira leitura da missa é quase sempre uma passagem dos Atos dos Apóstolos, do livro dos Atos dos Apóstolos, que é uma leitura obrigatória para ver como nasceu a Igreja, como os primeiros passos que a Igreja deu depois do Pentecostes, depois da efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, que os levaram a anunciar primeiro em Jerusalém, na Galileia e depois pelo mundo fora, a boa nova da ressurreição de Jesus. Estes primeiros passos da Igreja são os passos que ainda hoje a Igreja é chamada a dar, e são também para nós uma belíssima ocasião para fazermos oração e para acendermos o nosso zelo apostólico, o nosso desejo de transmitir, de testemunhar a ressurreição de Jesus. A primeira leitura da missa de hoje conta-nos um episódio muitíssimo curioso que vale a pena rezar nestes 10 minutos. Os apóstolos foram presos, foram mandados prender pelos saduceus, pelo partido dos saduceus e pelo sumo sacerdote, porque anunciavam a ressurreição de Jesus e faziam milagres, tinham curado um coxo que estava à porta do templo. E diz a leitura dos Atos dos Apóstolos o seguinte, que estando presos os apóstolos, durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide apresentar-vos no templo a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Nós vivemos, de alguma maneira, num tempo de noite, de escuridão, e podemos ver a nossa situação de quarentena, que talvez esteja para terminar, não sabemos muito bem, vê-la como uma prisão, um encerramento. E também temos que ver o anjo do Senhor que chega para nos abrir as portas, justamente a nós, que temos palavras de vida para anunciar. Palavras de vida que não podem ficar presas, que não podem ficar esquecidas no meio da escuridão da noite, no meio das dificuldades. Pelo contrário, o anjo do Senhor, como anunciou a Maria um dia em Nazaré, que o Verbo Divino encarnaria para nos salvar, hoje vem ao nosso encontro, na nossa escuridão e na nossa prisão, para nos chamar a anunciar as palavras de vida. Por isso, estes últimos tempos de quarentena têm que ser particularmente bem aproveitados para meditarmos nas palavras de vida, meditarmos nas coisas que a nossa fé, que Deus nos ensina e as palavras que nos dirige, e que nós temos a obrigação grave e o desejo profundo de transmitir a todos os homens. Para que, abertas as portas da prisão, possamos ir ao templo e a todos os sítios onde vivemos a nossa vida, onde procuramos seguir o nosso Deus, na família, no trabalho, na escola, na oficina, onde for, ir anunciar palavras de vida. Temos que sair com um novo elan apostólico, um novo zelo apostólico. Não podemos sair e voltar a uma vida de rame-rame, de pouco empenho. Pelo contrário, temos que sair renovados. Estes dias e este tempo foram-nos dados para que as palavras de vida que o Evangelho, que Nosso Senhor Jesus Cristo nos transmite, sejam a nossa
grande inspiração e o nosso grande anúncio. Continua a leitura dos Atos dos Apóstolos dizendo: tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada e começaram a ensinar. Reparem que os apóstolos não entraram no templo a meio da manhã, nem entraram no templo à tarde, entraram no templo de madrugada, mal acabou a noite. No princípio do dia, no raiar do dia, aproveitar a luz do dia, a luz do Senhor, para trabalhar pelo reino de Deus, pelo amor de Deus. Entraram no templo e começaram a ensinar de madrugada. Às vezes, pelo menos a mim acontece muito, tememos ocupar a posição do que ensina. Temos uma espécie de falsa modéstia que nos leva a não querer dar nas vistas, a não querer aparecer, a não querer parecer que sabemos, que conhecemos as palavras de vida, as palavras que dão sentido à vida. E, no entanto, a vida de um cristão, a minha vida, a tua vida, tem que ser a vida de alguém que ensina. Tem que ser uma vida que ensina. Aliás, como tem que ser uma vida configurada, unida, vivida segundo o exemplo e o modelo do Mestre, daquele que é a palavra de vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, é óbvio que a nossa vida é chamada a ser uma lição, uma aula, um ensinamento. Aliás, a nossa vida, queiramo-lo ou não, é um ensinamento e é como que um testemunho. Da maneira como vivemos, declaramos aos outros homens, a todos aqueles que veem o modo como vivemos, aquilo em que acreditamos, aquilo a que damos importância, valor, aquilo que dá sentido à nossa vida. Os vossos filhos e netos, os vossos amigos, as pessoas que se cruzam convosco no trabalho, connosco, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, aprendem alguma coisa de nós. Às vezes, aprendem não as palavras de vida, porque às vezes não somos o exemplo que somos chamados a ser. Mas, queremos aproveitar hoje esta ocasião em que vemos a Igreja a nascer e os apóstolos a saírem da prisão e a entrarem de madrugada no templo para ensinarem as palavras de vida. Queremos aprender com eles a ter uma vida que ensine. E como é que uma vida pode ensinar? Uma vida ensina se for uma vida de serviço, se for uma vida que se apaga para se dar, se for uma vida semelhante à do nosso Mestre, uma vida oferecida a Deus e aos homens. Na presença de Jesus, quero perguntar-lhe: Senhor, a minha vida ensina-te, não ensina-te a ti alguma coisa, mas é um canal por onde tu te dás e te ensinas aos homens? A minha vida é um ensino que sai da tua boca? E com a sinceridade que a oração e que a confiança nos dá, tenho que reconhecer que não, nem sempre, nem se calhar muitas vezes. Mas tenho também que dizer ao Senhor: Senhor, bem sabes que quero ensinar-te, transmitir-te, dar-te aos homens. Queridos amigos, ao longo destes dias, eu e todos os sacerdotes que celebramos missa sem povo ou com pessoas muito contadas, rezamos e pensamos, eu pelo menos, a mim acontece muito pensar que recebo Jesus na Eucaristia para o poder dar e não está ali ninguém para dar. E que o Senhor quer que eu passe por isto, que passemos por isto, para que eu me renove na consciência de que recebi a Cristo para o dar. E que só dando a Cristo reconheço que o recebi realmente, que Ele é o dom que dá vida à minha vida. E por isso quero dá-lo. E por isso me tem custado tanto estas missas sem povo. Estas missas em que
em que não dou a comunhão, em que não dou Jesus, em que o Evangelho não é ouvido por ninguém, em que a explicação da palavra de vida do Evangelho não é recebida por ninguém. E tenho pensado, Senhor, ajuda-me a ser melhor sacerdote. Ajuda-me a dar-te em todos os momentos da minha vida sacerdotal. E desejo que todos nós, queiramos o mesmo, que ao longo da nossa vida queiramos dar Jesus, a palavra de vida, aos homens. Nossa Senhora é a mestra desta arte de ensinar, porque ela é aquela que recebeu Jesus e que o deu aos homens, que o dá aos homens. Vamos-lhe pedir a graça de um coração humilde que saiba receber, de um coração generoso que saiba dar e de um coração cheio da palavra de vida que a faça transbordar a todos os homens. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.